Amém e amém. Eu quero continuar com o tema O Livro. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O Livro. E que livro é esse? O livro dos livros, a Bíblia. A coleção de 66 livros da Bíblia Evangélica. E nós estamos dando um mergulho na palavra de Deus. E nós estamos explorando muito Gênesis. E hoje a gente vai continuar em Gênesis. E a gente vai continuar em Gênesis capítulo 1. Porque todos os outros livros da Bíblia são abertos pela chave de Gênesis. Se você entender o início de um filme, se você entender o início de uma peça teatral, se você entender o início de um livro, você vai entender todo o livro. Então, você não pode começar a ler a Bíblia por Apocalipse. É como você tentar assistir a um filme, assistindo primeiro o final do filme, e depois voltar e assistir o meio, e depois voltar e assistir o início. Você vai ficar todo confuso. Então, é por isso que há pessoas que ficam confusas lendo a Bíblia. Então, olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Se você ler, deixa-me te ensinar algo sobre interpretação bíblica. No seminário nós estudamos as leis da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica significa a ciência de interpretação bíblica. É isso que nós, pastores e pregadores, são essas ferramentas de hermenêutica que nós usamos para compreender a Bíblia. Há várias leis da hermenêutica, vários princípios. Um dos princípios é: a Bíblia é um livro que se autoexplica. Essa é uma lei da hermenêutica. A Bíblia é um livro que se autoexplica. Ou seja, você não precisa de outro livro para explicar a Bíblia. Porque a própria Bíblia, em algum lugar, vai se auto-explicar. Por exemplo, Jesus aparece a João na ilha de Pátimos, e ele aparece, quando João vira, porque ele ouve uma voz, quando ele se vira, ele vê uma pessoa, um homem, que era Jesus, a gente sabe disso, andando em meio a 7 candelabros de ouro. Aí você pergunta, mas o que são esses 7 candelabros de ouro? A Bíblia explica a Bíblia. Depois você vai caminhando, você vai lendo um pouquinho mais aquele texto, e você vai descobrir que os 7 candelabros de ouro, o próprio Jesus fala, que são as 7 igrejas, que são as igrejas que receberam cópias do livro de Apocalipse, que receberam cartas. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Filadélfia, Tiatira e tudo mais, ok? Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Outra lei da hermenêutica, quando você estiver estudando a Bíblia, não precisa outro livro para explicar a Bíblia. A própria Bíblia se explica, ok? Número 1. Número 2, é a lei do contexto. Para você entender um texto na Bíblia, você precisa colocar esse texto dentro do seu contexto apropriado. É por isso que entre nós, pastores, há uma brincadeira que diz assim, que um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Um texto fora do seu contexto é um pretexto para uma heresia. Por quê? Se você tirar o texto do seu contexto, é como você pegar uma fala de alguém, de um discurso, e pegar só uma parte do que ele falou e viralizar na internet, sem o contexto todo no qual ele falou. Então, por que eu estou falando isso? Porque em 2 Pedro 3,8 existe um contexto para esse texto, e nós vamos interpretar esse texto de acordo com o seu contexto. Deixe-me lhe falar primeiro qual é o contexto de 2 Pedro capítulo 3. Você pode ler 2 Pedro capítulo 3, os primeiros versículos você pode ler. Do capítulo 2 Pedro 3, versículo 1, 2, até 10, 12, por aí, você pode ir lendo. Qual é o contexto sobre o que Pedro está falando? Pedro está falando, no capítulo 3 de 2 Pedro, sobre a vinda de Cristo. Ele está dizendo que nos últimos dias,
Algumas pessoas vão se levantar e vão dizer: Jesus está demorando. Ele não vem mais. Desde que o homem está aqui na terra, sempre a história se repete e Jesus não vai mais voltar. Não vai voltar. E ele, nesse contexto da volta de Jesus, ele diz, aí que está 3:8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Depois você lê o versículo 9, 10, 11, 12, ele vai dizer: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam, mas o Senhor é benigno ou longânimo, né, eu acho. O Senhor é longânimo, querendo salvar a todos. Então o contexto fala da volta de Jesus. E o que 2 Pedro diz? Pedro, sendo judeu, ele conhecia um ensino rabínico, que os 6 dias da criação, em Gênesis capítulo 1, representam profeticamente 6.000 anos de história aqui da terra. Vamos ver se isso faz sentido. Não sou dogmático nisso, mas faz muito sentido. Então, os 6 dias da criação, na verdade 7, porque no 7º Deus descansou, são dias proféticos. Foram 7 dias mesmo, de 24 horas, ok? Mas são dias proféticos que apontam para os 6.000 anos de história do homem aqui na terra, a volta do Messias e o milênio sabático. Quantos aqui sabem que Jesus vai reinar 1000 anos quando ele estiver aqui na terra? Está escrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo, acho que é 20. Apocalipse 20, se eu não estou enganado. Vai falar que Jesus vai reinar por 1000 anos. Nós estamos hoje nós estamos no ano 5.781. O ano mundi, desde a criação de Adão até hoje. Ou seja, nós estamos no 6º dia, no 6º milênio. Vamos ver, essa aqui é a premissa. Parece que Pedro conhecia isso e ele estava falando sobre a volta de Jesus aqui. Ele não estava falando sobre outro assunto, você pode ler e verificar. Ele está falando sobre a vinda de Jesus e ele diz: irmãos, vocês não podem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele está citando o Salmo. Então, se isso é verdade, vamos pegar cada dia na criação, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, e vamos ver se esses dias combinam com os 6 milênios. Vamos ver na Bíblia. Não vamos nos apressar para tirar conclusões. Então vamos lá. No primeiro dia, a Bíblia diz que Deus criou o quê? Ele falou, está no versículo 3 de Gênesis: haja luz, e houve luz. Isso foi no primeiro dia. O que tem a ver luz com algo no primeiro milênio? Primeiro milênio, Adão viveu quantos anos, irmãos? Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Então ele viveu quase todo o primeiro milênio. Se o primeiro dia representa o primeiro milênio, Adão viveu quase 1000 anos, 930 anos para ser exato. Essa luz representa Adão. Adão era essa luz. Agora, a Bíblia fala, olha só, como Gênesis explica toda a Bíblia. A Bíblia diz, em capítulo 5 do livro de Romanos, você pode abrir e estudar em casa, Romanos capítulo 5, que Jesus é o último Adão. Está lá, que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, que foi Adão, assim também a salvação entrou por um homem, que é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Também Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos homens, seres humanos. Adão era uma luz. Essa luz estava representando Adão.
Agora no segundo dia, quando Deus criou a luz, Ele disse é boa a luz, não é verdade? Olha só, a Bíblia diz assim, no princípio, ou em um princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio, ou em um princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia por sobre as águas. Versículo 3. Então disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou a luz de dia, e a noite, a luz de dia, a noite de trevas, e foi tarde e foi manhã o primeiro dia. E viu Deus que isso era bom, né? Viu Deus que a luz era boa. Agora no segundo dia, o que Deus cria? Você pode acompanhar em Gênesis se você quiser. É até um exercício para você, Gênesis capítulo 1. No segundo dia, o que Deus cria? Deus cria o firmamento, a expansão. E Ele separa as águas de baixo das águas de cima. Leia no segundo dia. Deus não disse que era bom. Algo que Deus criou no segundo dia, porque veja bem, se um dia, olha o que diz, se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor, então algo que aconteceu no primeiro dia tem a ver com algo que vai acontecer no primeiro milênio. Luz, Adão. Adão é uma luz. Águas de baixo e águas de cima, tem que ter a ver com alguma coisa que aconteceu no segundo milênio. Nós sabemos o que aconteceu porque está aqui. Então Deus faz separação das águas de cima das águas de baixo. Mas Ele não diz que é bom. Por que Deus não diz que é bom? Todos os outros dias, quando Deus cria, Ele diz que é bom. Tudo que Deus cria, no terceiro dia Ele diz que é bom. No terceiro dia Ele cria as árvores. Faz a terra seca aparecer, separa o mar da terra, cria um supercontinente chamado Pangeia, hoje batizado como Pangeia. Nós o batizamos, não foi Deus. Um supercontinente, mares, Ele faz brotar árvores frutíferas. Ok. Ele diz que é bom. Cria os animais, diz que é bom. Cria o homem, diz que é bom. Na verdade, Ele diz que é muito bom depois de criar o homem. Mas no segundo dia Ele não diz que é bom. Por quê? Eu penso, isso não está na Bíblia, mas eu penso, que poderia ser bom ou ruim. Ele fez a separação no segundo dia de águas de cima e de águas de baixo. O segundo dia tem a ver com o segundo milênio. Essas águas poderiam ser boas ou ruins. Depende se o homem vai obedecer ou não. Eu acredito que ao criar Deus e tudo na Bíblia, gente, não precisa forçar. Tudo vai se encaixar lindamente, vocês vão ver. Tudo vai se encaixar lindamente sem tentar forçar. Deus não disse que era bom ou ruim, por quê? Depende se vai ser bom ou ruim. Se o homem me obedecer, as águas de baixo e as águas de cima vão ser boas. Mas se o homem não me obedecer, eu vou usar essa água para destruir o homem. O segundo dia é profético de algo que vai acontecer no segundo milênio. O que aconteceu no segundo milênio? Nós já estudamos aqui. Gênesis capítulo 6, 7. E parte do 8, mas principalmente Gênesis 6 e 7. No ano de 1656, é só estudar a Bíblia, não vou voltar aqui para te dar essas datas. Mas no ano de 1656, no dia 17 do segundo mês do ano de 1656, o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz, está lá no versículo 7 de Gênesis. Capítulo 7, eu acho que é o versículo 11. Que as águas de baixo se romperam as fontes do grande abismo. Águas de baixo se romperam e abriram as comportas do céu, e veio o dilúvio. Exatamente o que está descrito aqui no segundo dia. Quem está compreendendo? Está compreendendo? Siga comigo. Terceiro dia, o que Deus cria? Ele faz separação. Ele diz que apareça a porção seca e que se... Estou parafraseando, tá? E reúna as águas num só lugar, ok? Chamou a parte seca terra, mares. Aí ele deu uma ordem, porque Deus criou através da sua palavra. Ele disse que a terra produza árvores frutíferas segundo a sua espécie. O que Deus estava criando? Ele estava criando árvores frutíferas. Ele estava criando alimento, comida. No terceiro dia Deus criou comida. Diga comida.
Porque você sabe que o homem só foi comer carne depois de Noé. Pastor, como é que o senhor sabe disso se eu não estava lá? Está escrito na Bíblia. O que Deus falou para Adão quando ele criou Adão? Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, 29. Ele disse, você pode comer de todas as árvores. Deus não disse, você pode comer os animais. O homem era vegetariano. Isso está na Bíblia, gente. É só porque a gente não vê, mas está lá. Porque a gente às vezes não lê direitinho, mas está lá. O homem era vegetariano. Depois, em Noé, aí o que Deus fala para Noé? Quando Noé sai da arca. Agora eu libero todos os animais. Aí ele vai liberando os animais puros, não os animais impuros, mas isso é outra história, tá? Ele libera, ele diz que os animais vão ter medo e terror. Mas quando Jesus voltar, vai voltar como era antes, na época de Adão. Você vai poder andar com o leão e o leão não vai te ferir. É por isso que na arca de Noé o leão não comeu a ovelha, né? O tigre não atacou a zebra. Por quê? Porque eles não comiam carne. Nem os animais comiam carne. Eles comiam vegetais. Tudo isso está na Bíblia, é só você ler, tá? Está escrito lá. Muito bem, no terceiro dia Deus criou as árvores frutíferas, Ele criou comida. O que aconteceu no terceiro milênio? Moisés liberta o povo de Israel do Egito, vai até o monte Sinai, e ele recebe 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, não é? Ele recebe a palavra de Deus, diga, palavra de Deus. Até então a palavra de Deus não estava escrita, mas isso aconteceu no ano de 2448, 2448, pastor, como é que o senhor sabe a data? Eu já expliquei isso nos outros episódios, não vou retornar aqui por causa do tempo, mas você pode retornar e ver. Então, o que Deus fez? Ele deu em 2 tábuas, escritas com o dedo de Deus, os 10 mandamentos, a Bíblia, não a Bíblia, mas a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele deu para Moisés a lei de Deus, mas as 2 tábuas eram os 10 mandamentos, que é o resumo. Os 10 mandamentos são o resumo de todos os mandamentos de Deus. Agora Jesus disse, olha o que Jesus disse, quando o diabo tentou falar para Jesus, se tu és o Filho de Deus, isso está no capítulo 4 de Mateus, se tu és o Filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pão. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Que a palavra de Deus é comida, comida espiritual. No terceiro dia, Deus criou as árvores frutíferas, comida natural. O homem era vegetariano, Adão era vegetariano, Caim era vegetariano, todos eles eram vegetarianos, até Noé. Depois de Noé, o homem começou a comer carne. Nem os animais comiam carne também. Agora, no terceiro milênio, Deus chama Moisés, ele sobe o monte, ele entrega 2 blocos de pedra escritos os 10 mandamentos e revela a Moisés toda a lei, toda a palavra do Velho Testamento, dos livros, né, do Velho Testamento. Comida espiritual. Segue comigo. No 4º dia, o que Deus criou no 4º dia? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Ele disse que o sol ia governar o dia, a lua ia governar. Olha como tudo vai se encaixando, não precisa forçar nada, a Bíblia vai explicando a Bíblia. Eu não estou usando outros livros para explicar a Bíblia, estou usando só a Bíblia. Só a gente vai juntando as coisas da Bíblia. Então Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O que a Bíblia diz? Que Jesus é o sol da justiça, a estrela da manhã. Qual é essa estrela da manhã? O sol da justiça. O que aconteceu no 4º milênio? Se o 4º dia é profético, aponta para algo que vai acontecer no 4º milênio. O que aconteceu no 4º milênio? Jesus nasceu no 4º milênio. No 4º milênio, Jesus nasceu. Não somente isso, mas a igreja nasceu, a lua, e as estrelas, os discípulos. No 5º dia,
Deus criou, a Bíblia diz, grandes animais marinhos. Agora, o quinto dia representa a idade das trevas. Foi assim batizado a Idade Média, porque na Idade Média os homens viviam como animais. O pensamento foi muito abafado. Aí houve a Inquisição, houve as cruzadas, queriam converter as pessoas pela força. Até hoje os muçulmanos odeiam os cristãos, e uma das razões é por causa disso. Porque os cristãos naquela época, na igreja romana, invadiram com seus exércitos e mataram os muçulmanos, porque eles queriam tomar a força, na força do braço. Pessoas iam para grandes animais. Os homens, chama a idade das trevas porque você não tinha liberdade de pensamento. Atrocidades foram feitas. Os judeus foram expulsos. Por exemplo, você já ouviu a história, e você sabe que a história é contada sempre pelos vencedores. O que é história? História é o relato dos vencedores. Nós não estudamos na história, pelo menos pode ser que hoje estude-se isso, mas eu não estudei quando eu fiz ensino médio, ensino fundamental. Eu nunca estudei um livro escrito pelos índios daquela época, ou o relato dos índios do que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui. Nós somos ensinados que o Brasil foi descoberto. Mas para você descobrir algo, tirar a capa, de ver aquilo está escondido. Mas havia pessoas aqui. Esse lugar tinha dono. Havia pessoas aqui. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido e tomado à força. Mas a história que nos contaram é a história europeia, porque sempre a história ela é contada pelos vencedores, os perdedores não têm voz. Então você não sabe o que aconteceu com os índios. Por exemplo, você sabe o que aconteceu com os negros? Você só sabe a história dos vencedores, que a grande princesa Isabel libertou todo mundo. Beleza, libertou todo mundo. E para onde os escravos vão? Eles não têm terras, eles não têm casas, e aí surgem as grandes favelas no Rio de Janeiro. Como é que surgiu? Começou lá. Mas ninguém conta essa história na escola. Por quê? Porque a história é apenas um relato dos vencedores. Ninguém ouviu os negros, não foi relatado suas dores. Então olha só, nessa época, os cristãos começaram a matar cristãos. Você lê que nesse dia houve grandes animais, porque os homens, já que o quinto milênio representa o quinto dia, os homens se comportavam como grandes animais. Porque na Idade Média as pessoas associavam a água a algo ruim. Era ruim você tomar banho. Por que você acha que a Europa foi devastada no início lá em 1300 e alguma coisa, pela peste negra, pela peste bubônica? Foi uma crise de higiene. As pessoas não tomavam banho, não limpavam bem as coisas. Eles não tinham higiene, viviam como grandes animais. Eles arrancavam a pele da pessoa viva, que eram consideradas herege. O que era considerado herege? Por exemplo, isso está no relato da história, gente. Está no relato da história. Considerada herege, uma pessoa, eu li sobre uma família que foi condenada à morte por ter rezado o Pai Nosso em inglês e não em latim. Os homens se transformaram em grandes animais. Leia sobre a Santa Inquisição. Nos falaram que vieram para o Brasil bandidos. Quem já ouviu isso? Que no início, talvez você tenha ouvido, que no início veio para o Brasil o pior tipo de pessoa: bandido, ladrão, assassino. Mentira! Sabe quem veio para cá? Os judeus. O Brasil é um dos países no mundo onde há mais descendentes de judeus.
tirando Israel. Milhares e milhares. Talvez você seja descendente de judeu. Os judeus foram... Leia a história. Por que isso não está escrito, pastor? Porque o relato, a história é o relato dos vencedores. Não é o relato do que aconteceu. É um relato dos vencedores. Os judeus foram expulsos de Portugal. Ou eles se convertiam ou eles eram expulsos. Nós temos vários costumes, especialmente as pessoas do Nordeste. Tem vários costumes que nos levam a nossas raízes judaicas. Sobrenomes. Os judeus, eles não podiam usar sobrenomes de judeus. Então eles usavam lima, usavam as frutas, usavam animais. Lima, cordeiro, oliveira. Estão compreendendo? Eles usavam esses nomes. Talvez você seja... Não estou dizendo que você é judeu. Não estou dizendo que eu seja judeu. Porque judeu você é por nascimento através da mãe. E todo mundo já se misturou. De onde veio o costume de casar com primo? Você já viu um padre... O Brasil era um país católico, ok? Muito católico. Você já viu um padre querer aconselhar uma pessoa a casar com primo? Quem já viu? Padre não quer, não é um costume católico. É um costume judaico. Maria era o que para Jesus? Maria era o que para Jesus? Maria era o que para José? Desculpa. Maria era o que para José? Eles eram primos. A cultura de casar com primos no Nordeste não veio do catolicismo. Veio do judaísmo. Porque para o judeu tem que se casar com o judeu. Quantos estão compreendendo? Pastor, por que não ensina isso na escola? Porque a história é um relato dos vencedores. E os judeus eram perdedores. Como os negros, quando foram libertos. Vocês estão livres, mas agora eu não tenho trabalho, eu não tenho de que viver, não tenho casa. Vou fugir para o morro. Vou fazer uma favela lá. E aí surgiram as favelas. Eles não tinham voz, ninguém ouviu. Os índios, quem ouviram os índios? Ninguém ouviu. Não existe um relato histórico a partir da ótica dos... Se fosse perguntar para um índio se o português descobriu, se o europeu descobriu o Brasil ou se foi invadido, o que você acha que ele ia dizer? Que eles iam agradecer que o Brasil foi descoberto. Mas eles não tinham voz. Então olha só, Idade das Trevas. No 6º dia, nós chegamos à criação do homem. Diga, criação do homem. Por que Deus criou... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que Deus criou o universo ou o mundo em 6 dias? Porque Ele não criou em 10 dias. Quanto tempo leva para dizer haja luz? 10 segundos? 1 segundo? Quanto tempo leva para dizer, sei lá, que haja firmamento e que separe-se as águas de cima das águas de baixo, que haja expansão? Não leva nem 5 segundos, porque precisava de 6 dias. Tem algum mistério aqui. O 6º dia é a criação do homem. Se o 6º dia é profético para o 6º milênio, o 6º milênio vai ser o milênio que nós estamos agora, que começou 781 anos atrás. Se você quiser saber quando começou o 6º dia, o 6º milênio, é só você voltar 781 anos atrás. Nós vamos ver o domínio no homem. Agora vou voltar no sábado depois. No sábado Deus descansou. Por que Deus descansou no sábado? Ele santificou o sábado. Se 7 é o número da perfeição, da plenitude, quando tudo se completa, a Bíblia diz que Deus descansou. A Bíblia também diz que Jesus vai reinar por 1000 anos. Todas as profecias estão se cumprindo neste milênio. Será que é coincidência ou já está isso na Bíblia, no livro de Gênesis? Vou deixar você pensar sobre isso.
Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus vai voltar para onde? Para Londres, para Brasília ou para Israel? Para Israel, mais especificamente para Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Por quase 2.000 anos, Jerusalém ficou nas mãos de muçulmanos. Ficou desolada, ficou um lugar deserto. Em 1948, o povo recebe, os judeus recebem um presente, entre aspas, né? Que já era deles, mas eles recebem um presente de volta, que era a terra deles, era só deserto, não tinha nada lá, uma terra desolada. E eles se tornam uma nação de novo. Isso está profetizado no livro de Ezequiel. Está profetizado que nos últimos dias. Por que isso aconteceu agora? Por que nós temos tecnologia agora para controle mundial? Tudo isso está agora. Se o sexto dia que Deus criou o homem, possivelmente na parte mais tarde do dia, então nós vamos ver no sexto milênio o domínio do homem. O homem foi criado no sexto dia. No sexto dia, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem. Façamos o homem. Então o 6, primeira coisa é que o 6 é o número do homem. Diga comigo, 6 é o número do homem. Olha como a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia fala no livro, nós estamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Que disse Deus, façamos o homem no sexto dia. Por que Deus não criou o homem no quinto dia? Ele podia ter criado, porque ele tinha que criar no sexto dia. A Bíblia fala em Apocalipse 13, 18. Aqui está Apocalipse 13, 18. De Gênesis nós vamos para Apocalipse, uma coisa explica a outra. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. A besta é o anticristo. A besta é uma pessoa, um líder mundial, que vai ser o anticristo. O que é o anticristo? Anticristo tem duas traduções. É porque nós pegamos a palavra direto do grego. Mas anticristo quer dizer alguém que é contra Cristo. Se você tem um shampoo anti-caspa, o que quer dizer? Que ele é contrário, quer dizer que ele vai combater. Então o anticristo, ele vai ser contrário a tudo aquilo que tem a ver com Cristo, com Jesus. Mas o anti, a palavra anti também no grego quer dizer no lugar. Então o anticristo, ele vai querer ser o substituto de Cristo. Tanto é que a Bíblia diz que esse homem vai construir um templo em Jerusalém. Quando Jesus voltar, o templo vai estar construído. Claro que depois vai ter um novo templo que vai descer do céu. Nova Jerusalém, diz a Bíblia. Apocalipse 21. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele vai fazer um acordo de paz. Ele vai ser um líder político. Olha como diz Gênesis, nós somos para Apocalipse. Agora, por que o número dele? Olha o que está escrito aqui. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Por que o número do anticristo é 666? Porque ele tem tudo, ele é um homem ao cubo. Ele é totalmente voltado para o homem. Ele quer negar totalmente a existência de Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que esse homem, ele chama de um homem iníquo. O homem iníquo, o homem do mal. Foi Paulo que disse. Olha como o Gênesis abriu o Apocalipse, que agora abriu 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, se eu não estou enganado. Que esse homem iníquo, ele vai se levantar contra tudo que é sagrado. Ele vai abrir sua boca e falar blasfêmias contra Deus. Ele vai proibir o culto a Deus. E por que ele vai proibir o culto a Deus? Porque ele vai querer ser Deus. Porque ele é o anticristo. Ele veio para querer tomar o lugar de Cristo.
A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai matar esse homem, o falso profeta, e vai matar também a besta, Ele vai matar com o sopro da sua boca. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Olha como a Bíblia vai encaixando maravilhosamente, sem forçar, tudo se encaixa no seu devido lugar. Então, por que ele é chamado de meia? E por que a Bíblia diz que calcule o número? Porque tanto em hebraico, como em grego, como em latim, são três línguas bem antigas, o grego, o hebraico, o grego e o latim, nessa ordem, essas línguas usam as letras como números. Então, por exemplo, Aleph em hebraico é o número 1, Beit, número 2, Gimel, número 3, Dalet, número 4. E aí vai. Vav, número 6. Vav é esse número 6. Por que calcular? Isso se chama gematria, é você calcular, a gente vai fazer isso quando a gente aprender sobre a palavra Adam. Então esse homem, ele vai ser totalmente, olha só, o anticristo, ele vai ser ateísta. Agora presta atenção, a Bíblia diz, se você ler a primeira carta de João, olha só, nós vamos para o Apocalipse, agora vamos para o João. Primeira carta de João, no capítulo 4, acho que é capítulo 4 que ele fala sobre isso. Ele diz que já há no mundo, naquela época já havia no mundo muitos anticristos, no plural, muitos anticristos. Ele fala sobre o espírito do anticristo. Irmãos, nós já temos, na nossa época, já faz muito tempo, o espírito do anticristo rondando o mundo. O que é o espírito do anticristo? Ele se levanta contra Cristo. Ele é um espírito ateísta. A nossa ciência é ateísta. Esse espírito de anticristo tem dominado os currículos escolares. Por milênios, as culturas antigas, na mitologia grega, na mitologia, não sei na romana, mas na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia suméria, os sumérios foram os primeiros povos lá no rio Eufrates, lá muito tempo antes de Cristo. Eles acreditavam que o mundo havia sido criado. Então veio um homem chamado Darwin e disse que o mundo evoluiu. Você quer tirar Deus do mundo. Você quer tirar a fé que existe um Criador. A educação se transformou numa educação ateísta. Nós aprendemos na escola criacionismo, evolucionismo ou os dois. Somente evolucionismo. Nenhum professor na escola, pelo menos na minha época, não sei agora, vai dizer para você, olha, existe essa teoria do evolucionismo, mas existe também o criacionismo. Eu vou deixar você escolher. Não, eles impõem. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso já é não estou dizendo que o professor, é a culpa do professor, não. Mas é o sistema. É o espírito de anticristo que está... O espírito do anticristo, porque ele é meia-meia, porque ele é ateísta, porque ele é antropocentrista. Ele é centrado no homem. Tudo tem a ver com o homem. Você já viu aquilo? Não, o importante é ser feliz. Sim, mas se para eu ser feliz, eu tenho que prejudicar alguém, então o importante não é ser feliz. Como é que eu tiro Deus da criação? Eu digo que não houve um Criador. Eu digo que você evoluiu de um macaco. Eu digo que você evoluiu de uma larva. Eu digo que milhões e milhões de anos tendo uma evolução por acaso. Uma vez perguntaram para o Billy Graham, lá nos Estados Unidos, um dos maiores evangelistas, porque havia tido um atentado numa escola. Um aluno entrou, você já viu isso na TV? Um aluno entrou e deu tiro e matou várias pessoas, numa escola nos Estados Unidos. Então perguntaram para o Billy Graham, Senhor Billy Graham, onde está Deus? Onde está Deus? Porque Deus não impediu esse massacre nessa escola. E Billy Graham
respondeu: Deus não está mais nas escolas, porque nós o expulsamos das nossas escolas. Nós falamos lá nos Estados Unidos, é proibido orar na escola, é proibido o professor falar de Deus na escola, é proibido ler a Bíblia na escola. E Billy Graham disse: Deus não está mais nas nossas escolas, porque nós o expulsamos das nossas escolas e nós o entregamos para Satanás. Quem está compreendendo aqui? O espírito do anticristo já está nesse mundo. Talvez até o anticristo já esteja nesse mundo. Talvez ele já seja um líder mundial e você não saiba. Eu não sei, eu não vou dizer quem é, porque eu não sei. Mas vai haver sinais que ele vai se levantar nesse 6º milênio. Quantos estão compreendendo? Está vendo como o Gênesis vai abrindo tudo? Vai abrindo tudo, toda a Bíblia para você. Você vai entendendo tudo. Tudo faz sentido. O anticristo é um espírito hedonista. O que é um hedonista? É alguém que busca prazer. O importante é ser feliz, o importante é ter prazer. Isso que é importante. O espírito do anticristo vai tentar ridicularizar Deus. Você sabe o que aconteceu no carnaval? Acho que foi ano passado, ou 2 anos atrás, que alguém se fantasiou de Jesus, e Jesus estava apanhando de Satanás. Quem viu isso? O que leva uma pessoa a fazer isso, senão o espírito de anticristo? Querendo blasfemar com tudo que há de mais sagrado. O anticristo, meus irmãos, não é só uma pessoa, é um espírito, e esse espírito já está aqui, nesta terra. Ele já entrou nas faculdades, nem todas, no sistema, no ensino. Não estou dizendo que ele está na faculdade, estou dizendo que ele entrou no ensino, ele entrou na ciência. Ele quer entrar nas famílias, quer dizer que agora não há mais homem e mulher. Agora nenhuma criança não nasce mais menino ou menina. Ele tem que se descobrir. O que é isso senão o espírito do anticristo? Mudando a natureza normal do jeito que Deus, o nosso Criador, criou. O 6º milênio é o domínio do homem. Olha o que disse Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus, quando ele foi criar o homem no 6º dia, que representa o 6º milênio, que é o milênio que nós estamos vivendo agora, que começou há 781 anos atrás. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio sobre a terra. Deus criou o homem para dominar a terra. Por quê? Porque Deus é o Dominus, Ele é o Senhor. Dominar veio de Dominus, quer dizer Senhor. Deus é Dominus, Ele é o Senhor. Mas Ele criou o homem para também ser o Senhor dessa terra. O homem é o número 1. O homem é o rei nesta terra. O homem está o primeiro na cadeia alimentar. Todos os animais têm medo do homem. O leão ataca o homem porque ele tem medo do homem. A cobra ataca o homem porque tem medo do homem. Os animais têm pavor do homem. Porque o homem é o rei aqui na terra. Deus criou o homem, Ele disse: tenha domínio. Isso foi no 6º dia. Deus falou isso para o homem no 6º dia. O que nós aprendemos? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se Ele falou isso no sexto dia, quer dizer que no 6º milênio o homem vai reinar, dominar. No 6º milênio, que é o milênio que nós estamos vivendo, que começou há 781 anos atrás, nós tivemos as grandes navegações. O homem começou a dominar. Está profetizado. Deus profetizou no 6º dia. Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, domine sobre a terra. Domine a terra. Quando chega no 6º milênio, 1400, 1500 da nossa era, aqui na contagem a partir de Cristo, começam as grandes navegações. Os portugueses, os ingleses, os espanhóis começam a dominar. O homem começa a se espalhar, domina as Américas, domina a África, domina a Austrália.
Começa a dominar. Por quê? Foi profetizado no 6º dia que o homem ia dominar. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia explica até a história. Mas não somente isso, no 6º milênio também aconteceu a Revolução Industrial. Acho que século 18, por aí, 1700, por aí. A Revolução Industrial na Inglaterra. Você sabia que por 5.000 anos, por 5.000 anos de história, o homem tinha a velocidade dos animais? Até esse milênio, até 400 anos atrás, 300 anos atrás, por aí, como é que um homem arava a sua terra? Em todo lugar do planeta, com um boi. Lá Noé já fazia isso. O mundo não mudou muito durante 5.000 anos. Mas de repente, olha o que Deus disse para o homem. O que Deus disse para o homem no 6º dia? Ele disse: domina a terra. Revolução industrial. De repente agora nós temos máquinas. Aquilo que o homem fazia, que levava dias, o homem morava no campo por muito tempo. Mesmo quando ele morava na cidade, ele não tinha máquinas. Tudo isso aconteceu no 6º milênio. Por quê? Será que é apenas uma coincidência? Ou é porque o 6º dia é profético que o homem vai dominar? A revolução das máquinas. Toda a vida mudou porque os homens começaram a sair do campo para a cidade. A revolução da eletricidade no 6º milênio. Ninguém inventou a eletricidade. A eletricidade já existia antes. Ela só foi descoberta. Ninguém inventou a eletricidade. Por que a eletricidade só foi descoberta? Acho que é a lâmpada, não é a eletricidade. Eletricidade é energia. Por que só aconteceu no 6º milênio? Porque Deus disse no 6º dia. Também disse: façamos o homem à nossa imagem. O homem à nossa imagem. Deus, qual é a imagem de Deus? Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia. O que está escrito? No princípio criou Deus. Deus é um Deus que cria. Então, se o homem vai ser, segundo a imagem de Deus, ele vai criar e vai dominar a terra. Ele vai criar grandes navios e vai dominar. Vai fazer as grandes navegações. Vai criar grandes máquinas. Porque Ele é um criador. O Deus é o criador do mundo. Nós somos criadores nesse mundo. Mas Edison inventa a lâmpada, o filamento da lâmpada. Mas já havia eletricidade nessa época, obviamente. Então, eletricidade. Tudo mudou. Porque agora com a eletricidade, agora nós podemos trabalhar de dia e de noite. Antes, por 5.000 anos, qual era a rotina do homem? Ele trabalhava, ele levantava, olha a rotina correta. Ele se levantava ao nascer do sol, 6 da manhã, 5 da manhã, ele acordava com o nascer do sol. A luz entrava na casa dele e ele sabia que era hora de levantar. Ao pôr do sol, 5:30, 6 horas, ele parava de trabalhar. Por quê? Não havia luz. Como é que ele podia trabalhar no campo? Aí ele ia para casa, jantava, não havia televisão, ia dormir. No outro dia a mesma rotina. Mas agora com a invenção da eletricidade, com a descoberta da eletricidade e com a invenção da lâmpada, tudo mudou. Agora nós trabalhamos até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, nós podemos virar a noite estudando, porque há luz. O homem está dominando. Foi nesse milênio que o homem explorou o espaço, foi para a lua. Eu acho que nem Noé sonhou um dia que o homem podia ir para a lua. Mas nesse milênio o homem foi para a lua. Por quê? Porque Deus disse: façamos um homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Tenha ele domínio. Domine. Seja como eu. Criativo, criador.
As maiores, pesquise, não acredita em mim, as maiores invenções da história, de longe as maiores invenções da história, foram feitas no final desse milênio, de 1800 para cá, 1700 para cá. Por quê? Porque um ciclo está se fechando, meus irmãos. Deus está mostrando, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas nós sabemos o tempo que Ele vai voltar. Esse é o tempo que Jesus vai voltar. O ciclo está se fechando. As profecias, praticamente todas. Você pergunta para mim, pastor, quais profecias ainda faltam se cumprir? Basicamente, só uma: o anticristo se levantar. Só isso que falta para Jesus voltar. Você diz, mas pastor, o evangelho já foi pregado em todo o mundo? Com a tecnologia, meus irmãos. Quem nesse planeta ainda não ouviu falar de Jesus? E agora, com eles colocando, através da Starlink, colocando satélites, do Elon Musk, o sul-africano, ele quer colocar satélites em milhares e milhares e milhares e milhares de satélites, orbitando em torno da Terra, obviamente, para levar a internet para todos os lugares. Até o índio, se quiser, lá no meio da floresta amazônica, pode ter internet. O que é isso? O homem dominando. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso já foi profetizado pelo Criador. É por isso que não existe nenhum livro como a Bíblia. Porque se nós estivéssemos servindo um Deus falso, haveria muitas brechas. Ele falaria coisas e as coisas não aconteceriam. Eu já falei aqui, mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 13, que vai receber uma marca, na mão ou na testa. E que quem não tiver essa marca não vai poder comprar ou vender. Nunca isso foi possível na história. Nunca, mas agora já está se tornando possível. Por que todo mundo quer lançar moeda digital agora? Isso é outra história. Para dominar. Qual o espírito que move o governo chinês? Não o povo chinês, o governo chinês. Qual é o espírito, senão o espírito do anticristo? O homem foi para a lua, explorou o espaço. No 6º milênio houve grandes invenções, o telefone. Imagine por anos e anos, até na época de Jesus, depois de 4.000 anos, 3.000 anos, se a pessoa quisesse escrever para alguém, ela tinha que escrever uma carta, entregar para um carteiro que ia a cavalo até onde a pessoa morava. Levava dias. Imagine há 300 anos atrás, 400 anos atrás, é nada se comparado a mais de 5.000 anos de história. Se uma pessoa quisesse mandar uma carta da Inglaterra para a África, levava meses, semanas e meses. Hoje em dia você manda, você pode ligar, nem existe mais telefone assim, quase ninguém usa mais, é só celular. Imagine avião, você fazer uma viagem daqui para o Japão há 200 anos atrás, como é que faria essa viagem? De barco, não havia avião. O avião foi inventado no século passado. Você ia levar, saindo do Brasil para o Japão, meses até você chegar do outro lado. Hoje você leva 24 horas, se você está em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque Deus disse, façamos o homem, domina, 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 domina. Seja criativo, você é igual eu, domina. Você foi feito segundo a nossa imagem e semelhança. A internet. Vou até passar aqui. A invenção da internet. O mundo se tornou pequeno. Como é que o anticristo vai poder controlar a população? No seu celular tem uma localização sua, não tem? Você sabia que o seu celular, dependendo, se ele for hackeado, ele pode tirar uma foto sua, sem você quiser. Ele pode filmar o que está acontecendo, te gravar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Existe tecnologia já hoje, que não era possível antes, mas hoje existe. Os chineses, eles têm
o melhor reconhecimento, um dos melhores, talvez o melhor, reconhecimento facial do mundo. Porque os chineses para nós parecem todos iguais. Eles podem reconhecer uma pessoa até com máscara. Imagine no futuro, ninguém vai poder se esconder, porque se vai ter o chip vai ter a tua localização. Todo mundo tem um celular, o celular já tem a localização, se ele for hackeado. No 6º milênio, houve a explosão populacional. Sabe quanto tempo levou? Levou 5 milênios. Claro que foi destruído lá no 2º milênio, mas a partir do 2º milênio, levou 2.000 anos ou 3.000 anos para a população mundial chegar a 1 bilhão de pessoas. Isso aconteceu no ano de 1800, naquele século, 1800. 1 bilhão de pessoas. Aqui são 1.000 milhões, tá? Mas 1 bilhão de pessoas. Olha como essa curva, nós passamos de 200 anos atrás, nós éramos 1 bilhão, 1 bilhão. Agora nós somos mais de 6 bilhões, nós somos 7 bilhões. Por quê? Gênesis 1:28. E Deus, no 6º dia, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, 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 enchei a terra, e está acontecendo. Isso é teoria da conspiração, pastor? O senhor está viajando na maionese? Quando você tem uma coisa que acontece uma vez é coincidência, 2 vezes é acaso. Mas se isso acontece vez após vez, nós não podemos chamar isso de coincidência. O avanço científico, estou terminando já, o avanço científico, Daniel capítulo 12, versículo 4, e você não vai poder entender Apocalipse sem entender Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4, tu porém, Daniel, cerra, ou sela as palavras e sela o livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. Hoje todo mundo está correndo de uma parte para outra, tá ou não está? Antigamente ninguém corria, é de carro, a vida é uma correria. Hoje eu pego um avião, estou em São Paulo, tem gente que pega um avião, está em São Paulo, palestrantes, né? Outro dia, agora não, porque diminuiu um pouco por causa da pandemia, mas a pessoa pega um avião, está em São Paulo, pega um avião, está em Nova York, pega um avião, está na Itália, pega um avião, está no Japão, pega outro avião, já está de volta na Inglaterra. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplica. Inventaram uma vacina em 1 ano. Antes a vacina mais rápida levou 4 anos. Imagine os avanços na medicina durante este milênio. Neste milênio, no final, nós estamos no final do 6º dia, do 6º milênio. Foi nesse milênio que foi descoberta, né? Porque já existia. Os produtos já existiam. A matéria-prima. Foi inventada a anestesia. Imagine fazer uma cirurgia sem anestesia. Horrível. Avanço. Porque está profetizado que nos últimos dias, até o fim do tempo. No fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Inventaram uma vacina contra o coronavírus em tempo recorde. Imagine a penicilina. Por que o homem está vivendo mais? Porque nos 2 séculos atrás, ou 1 século atrás, acho que 1 ou 2 séculos atrás, mas nesse milênio, alguém descobriu a penicilina, criou-se o antibiótico. Antigamente as pessoas morriam de tuberculose. Tuberculose é gerada por uma bactéria, mas hoje a bactéria da tuberculose é morta por um antibiótico. Imagine isso. Imagine as vacinas contra sarampo, as vacinas contra poliomielite. O que é isso? A ciência se multiplicará. Pergunto para você, qual profecia falta se Israel já voltou para a terra prometida? Israel já voltou, desde 1948, essa profecia já foi feita. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que isso vai acontecer antes do final. O que falta para Jesus voltar?
Só o anticristo se levantar. A invenção do telefone celular. Agora o homem vai longe demais, já estão falando em implante de cérebro. Implante no cérebro. Implantar um chip no cérebro. Eu já falei aqui, mas o Elon Musk, não estou dizendo que ele é o anticristo. Não coloquem palavras na minha boca. Eu não sei quem é o anticristo. Ainda. Mas quando ele se levantar, você vai saber. Mas eles estão fazendo, já estão testes com animais. Ele passou, já, isso está acontecendo agora. O foco da Neuralink, a empresa Neuralink, eles querem colocar um chip ligados ao seu cérebro. Então você vai poder escutar música dentro da sua cabeça. Olha que loucura é isso. Isso não é teoria da conspiração, meus irmãos. Está acontecendo agora, não é teoria. Está acontecendo agora. Agora, pintado de cura de Alzheimer. Quem é que não quer ser curado de Alzheimer? Quem é que tem um parente que tem Alzheimer que gostaria que ele fosse curado? Ah, você vai ser curado, coloca um implante cerebral. Isso não é a marca da besta. Isso aqui não é a marca da besta. A marca da besta ainda não existe. Mas existe a tecnologia para fazê-la, como esta. A Bíblia não diz que vai colocar uma marca na testa e na mão? Pode ser uma marca ou pode ser um chip, eu não sei. Mas a tecnologia já existe.